Destruição do Templo de Salomão. Uma história que Israel não queria contar. Nós estamos falando de vitórias. Temos meditado sobre Israel, a nação que Deus escolheu para trazer Jesus Cristo a este mundo. Mas os episódios que encontramos no Antigo Testamento são episódios no qual Israel passa por tremendas lutas contra os inimigos. E nós já vimos algumas vitórias. Na semana passada, a grande vitória que Deus deu a Israel com um homem só, com o rei Davi, né, que venceu o gigante Golias. Mas Israel não permanecia nos propósitos de Deus. Sempre pervertia, desobedecia, saía dos projetos, dos planos de Yahvé, e aí vinham os problemas. Israel tinha uma glória removível, que era a arca do concerto, a arca da aliança, que eles carregavam, que eles levavam nos campos de batalha, e todas as vezes que Israel levava a arca da aliança, eles venciam os inimigos. Mas Israel ele quis fazer algo especial, porque eles tinham a arca como uma glória. E eles queriam fazer uma fortaleza para colocar aquela arca. Eles queriam fazer algo muito forte para colocar aquela arca. E eles fizeram o Templo de Salomão, que foi um magnífico templo, que poderíamos até, eu não sei nem dizer o porquê, que o Templo de Salomão, construído há mais de 1000 anos antes de Cristo, por que ele não se tornou a 8ª maravilha do mundo? Segundo os estudiosos e também os historiadores, eles dizem que o custo do Templo de Salomão, feito antes de Cristo pelos judeus, por Salomão, está na cifra de aproximadamente 250 bilhões de reais, dinheiro nosso. Porque foi feito de ouro, de prata, né? Com muita riqueza, com muita riqueza. Israel não queria contar essa história, mas aconteceu. O Templo de Salomão foi destruído. Vamos ver aqui em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7. Capítulo 7, quando houve a inauguração, né, por parte de Salomão. Deixa eu baixar aqui. Não pode dar aquele sonzinho chato, né, dos efeitos. Quando Salomão terminou essa prece, desceu o fogo dos céus e consumiu o holocausto com os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, tanta era a glória que enchia o edifício. O templo de Salomão tornou-se uma glória para Israel, muito especialmente para o próprio Salomão. Mas este templo teve um momento da sua destruição. Por que o templo foi destruído? Vamos ler aqui em Crônicas, novamente, capítulo 36, versículos 14 em diante. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo continuavam a multiplicar seus delitos, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs e profanando o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. Em vão o Senhor Deus de seus pais lhes tinha enviado por meio de seus mensageiros avisos sobre avisos, pois tinham compaixão do seu povo e de sua própria habitação. Eles zombavam de seus enviados, desprezavam os conselhos e riam dos seus profetas, até que a ira de Deus desencadeou sobre o seu povo. E não houve mais remédio. Então Deus suscitou contra eles o rei dos caldeus, que no próprio edifício do santuário mandou matar os seus jovens. Não poupou o adolescente, nem as donzelas, nem os anciãos, nem a mulher de cabelos brancos. O Senhor lhe entregou tudo. Nabucodonosor mandou tirar toda a mobília do templo, tanto os objetos grandes como os pequenos,
os tesouros do templo e do palácio real, e dos chefes para transportá-lo à Babilônia. Incendiaram o templo, destruíram os muros de Jerusalém, entregaram às chamas seus palácios. Todos os tesouros foram lançados à destruição. Nabucodonosor, lançados à destruição, Nabucodonosor deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado à espada, e eles tornaram seus escravos, dele e seus filhos, até o advento do domínio persa. Assim se cumpriu a profecia que o Senhor tinha dado pela boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse os seus sábados, pois a terra ficou inculta durante todo esse período da desolação, até que se cumpriram os 70 anos. Essa palavra está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 14 e 21. Nabucodonosor, como nós sabemos, foi o rei do primeiro império mundial. Esse rei era um rei de ostentação, um rei que zombava do Deus de Israel. Deus então permitiu que esse rei invadisse Jerusalém, entendeu? Antes aconteceu o seguinte, na gestão do reinado de Joaquim, aconteceu o seguinte: antes de haver a invasão, os embaixadores de Babilônia foram até Jerusalém. E o rei Joaquim também, que estava muito contrário à vontade de Deus, do Deus de Israel, permitiu que os embaixadores vissem tudo que tinha ali em Jerusalém. Deus mandou o profeta Isaías, e o profeta Isaías chegou e perguntou para o rei: que vistes? Que vistes em tua casa? E o rei respondeu para o profeta Isaías: viram tudo aquilo que temos aqui. E aí o profeta Isaías disse: assim diz o Senhor dos exércitos de Israel, que tudo que mostrastes aos inimigos do meu povo serão retirados, serão destruídos. E foi o que aconteceu. Houve a invasão em Jerusalém, destruir e queimar o templo que era a glória de Israel. Porque nunca passava na cabeça daqueles israelitas que aquele templo iria ser destruído. Nunca passava, porque era um templo de uma firmeza muito grande, de uma engenharia poderosa, uma construção das mais poderosas daquele tempo. Não existia templo nenhum naquela época, de Deus, de religião nenhuma, que fosse uma fortaleza tal qual fora o templo de Salomão. Não passava em nenhum instante na cabeça dos judeus que aquele templo viesse a ser destruído. No entanto, foi destruído, como nós lemos aqui em Crônicas, capítulo 36, versículos de 14 até 21. Mas por que esse templo foi destruído? Em primeiro lugar, porque houve sacrifício aos deuses sem ser o Deus de Israel. Vamos aqui para Reis, capítulo 3, versículo 25. 2 Reis 3, 25. É 2 Reis? Vamos lá. 3, 25. Diz assim: destruíram as cidades e encheram a terra fértil de pedras. Cada um lançou e estupiram todas as fontes, derrubaram todas as árvores frutíferas, de modo que só ficaram pedras das cidades. E eles fizeram sacrifício. 3:35. Deve ser a primeira Reis, né? Vamos lá aqui para a primeira Reis. Eu marquei aqui, mas o papel saiu. Mas tudo bem. Olha só. Eles sacrificaram aos ídolos, aos deuses. Sacrificaram aos ídolos e aos deuses. Vamos aqui para Jeremias, capítulo 32, versículo 35. 32, 35. Que diz assim: ergueram altares a Baal no vale de Ben-Enom, para ali queimarem os filhos e as filhas em honra a Moloque, o que não lhes havia ordenado, e nem jamais me tinha passado pela mente, cometer tal infâmia e tornar Judá culpado de semelhante crime. Gente,
eles chegaram ao ponto de sacrificar os filhos para o deus Moloque. Olha o ponto que eles chegaram, os filhos de Israel. Chegaram ao ponto de oferecer os filhos em sacrifício ao deus Moloque. Esse foi o primeiro motivo porque o templo de Salomão foi destruído. Segundo, por que o templo de Salomão foi destruído? Porque zombaram dos profetas de Deus. Vamos voltar aqui para 36, 16 de Segundas Crônicas. Diz assim: eles zombavam de seus enviados, desprezavam seus conselhos e riam de seus profetas, até que a ira de Deus se desencadeou sobre o seu povo e não houve mais remédios. Porque imagine como que eles se orgulhavam. Olha o templo. Esqueceram de adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que tirou-os do Egito. E eles estavam apegados na obra, que era uma obra magnífica. Eles ficaram como que aquela obra em si fosse o próprio Deus. Um monumento que eles fizeram para endeusar. Imagine, podemos, na nossa mente retrospectiva, imaginar a maneira como eles se ostentavam. Olha, isso aqui é o nosso templo. Isso aqui é o templo de Israel. Templo do Senhor, como diz o profeta Isaías. Templo do Senhor, templo do Senhor. E eles começaram a praticar abominações, pessoal. As práticas do próprio Salomão, ele sacrificou para os deuses das mulheres, está escrito. O próprio Salomão, ele consagrou e sacrificou para os deuses das trevas. Isso está aqui. O tempo não dá para nós discorrermos todos os versículos. Por que o templo de Salomão foi destruído? Porque eles não deram descanso à terra. Os judeus, eles tinham que dar descanso à terra de 7 em 7 anos. Eles passaram 70 anos sem dar descanso à terra. Por que eles fizeram isso? Porque eles desprezaram aquilo que Deus orientou-os através dos profetas, através de Moisés. Porque eles passaram a se achar os tais. Eles começaram a se endeusar a si próprio, partindo dos sacerdotes, dos principais dos sacerdotes, partindo da família dos sacerdotes, partindo dos chefes das tribos de Israel, que naquele momento ali era Judá, né? Já estava Israel dividido, né? Depois dos filhos de Salomão, de Jeroboão, Jorão, já estava dividido, né? Que ali já era Judá. Então eles começaram a desprezar a Deus, pessoal. Eles começaram, isso aqui não precisa, a gente precisa dar descanso da terra. E foi 70 anos que eles fizeram isso, e foi exatamente 70 anos que eles passaram lá no exílio, lá no cativeiro de Babilônia. Nabucodonosor entrou em Jerusalém, como nós lemos aqui no 36 de Crônicas, versículo de 14 até o 21, incendiou o templo, destruiu, pegou o ouro, os utensílios do templo e levou para o templo pagão de Babilônia, que geograficamente hoje é o Iraque. E profanou o templo de Deus, e aqueles que não morreram, os que ficaram vivos, o Nabucodonosor levou como escravo lá para a Babilônia. Eles ficaram lá como escravos 70 anos no exílio. Mas como Deus amava este povo, como Deus tinha um plano com este povo, Deus usou o profeta Isaías. Usou o profeta Isaías para dizer até o nome do rei que iria dar a anistia para Israel. Isaías, o profeta, foi usado pelo Elohim, o Yahvé, para dizer para Israel até o nome do rei, que foi Ciro, dos Medas e dos Persas, que iria então conceder a anistia e a restauração do povo para a sua terra e a reconstrução dos muros e do templo. Próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre a reconstrução do templo, que foi prometido pelos profetas, como o Ageu e outros fizeram, e significando a reconstrução de nossas vidas. Uma sombra no qual, nas escrituras do Antigo Testamento, mostrando
A vontade do Pai em reconstruir as vidas destruídas. Israel chegou ao caos. Israel chegou até perder um pouco do seu idioma durante 70 anos de cativeiro. Foi ali que nasceu ali a língua aramaica, né? Que é uma mistura do hebraico com os caldeus, segundo os historiadores. A língua aramaica, segundo os estudiosos da Bíblia, surgiu exatamente ali, na Ur dos Caldeus, quando Nabucodonosor fizeram aquele estrago com a nação de Israel. O templo destruído. O templo foi destruído, pessoal. Mas aquilo que os homens consideram como glorioso, aquilo que os homens consideram a si próprio como o tal, pode descer, pode cair, porque o homem, ele é falível. Não existe homem perfeito, pessoal. O homem é falível. Na sexta-feira nós vamos falar sobre a reconstrução do templo, simbolizando no Antigo Testamento a reconstrução das nossas vidas através de Jesus Cristo. Lembrando que domingo, na renovação carismática, nós vamos falar sobre nós como templo do Espírito Santo. E na terça-feira, pessoal, terça-feira, a partir das 10 horas, não, até as 10 horas da manhã, você que está nos acompanhando na oração do monte, você vai oferecer a Deus esse jejum até as 10 horas, nós vamos estar no monte intercedendo a Deus pelas pessoas que estão no exorcismo e com a bênção da vitória na gruta, tá bem? E quarta-feira vamos estar aqui na continuação da pastoral, da evangelização. Nós vamos começar a trazer para vocês noções sobre homilética, tá bem? Aquilo que nós aprendemos, nós vamos passar para vocês, para quando vocês forem praticar e vocês terem assim uma ideia, né? Nós não somos doutor em homilética, nós vamos falar alguma coisa aqui que nós temos conhecimento para o aperfeiçoamento daqueles que querem ministrar a palavra de Deus, daqueles que querem um dia, assim como eu estou fazendo neste momento, de ministrar a palavra. Então você saber como que você irá fazer os módulos, né? As maneiras perfeitas, ensinadas pelos entendidos, como que temos que fazer para entregar a mensagem mais importante do universo, que é a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, que tenho uma imensa satisfação de estar aqui com vocês, trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Nós queremos mandar o nosso abraço para aqueles que estão em contato conosco pelo Google, pelo YouTube, pelo Facebook e por todo o segmento social da internet, tá bem? Nosso site é www.missãoyavé.com.br, que ainda está em construção. É um site simples o nosso, né? Mas nós estamos ali vamos postar as orações, muitas orações que nós temos em nossa igreja, para você nos acompanhar, buscando a bênção de Deus na sua vida. Você que é da Zona Sul de São Paulo, eu convido você para estar na sexta-feira da libertação, 9 da manhã, 3 da tarde e 18 horas, na Desembargador Bandeira de Melo 513, que fica no centro de Santo Amaro. Você pode também ligar para nós, telefone 2597-6926, 2597-6926. Eu quero mandar um alô para o Antônio Farias, que está aí nos assistindo, acompanhando-nos pelo YouTube lá de Manaus, né? Lá de Manaus, nosso amigo. E também o Alexandre Magno, né? O Alexandre Magno, é um nome bonito, né? Mas até aquele Alexandre lá da Grécia. Deus abençoe, Alexandre. Também o pessoal do Rio de Janeiro, né? Meus irmãos Darcy, Moacir, Diná Afonso, Dulce Afonso, também lá de Nova Iguaçu, que está lá no bairro de Belfor Roxo, nos acompanhando também pela internet, em gravação. Deus abençoe vocês aí do Rio de Janeiro. E eu quero dar um alô também para a Isabel Dias, a dona Isabel Dias, né? O pessoal daqui pensa até que é a antiga devota, né? Mas a Isabel Dias da Silva, que também nos acompanha aí pela internet, ela que está mandando mensagem para o nosso e-mail, né? O e-mail lá do site, hotmail.com, né? Que é daquilove@hotmail.com, que é o e-mail que está linkado com o site da nossa igreja. Nós temos também o missãoyavé@gmail.com.
Quando você clica lá no pedido de oração do site, você cai no daquilove@hotmail.com, tá? Mas eu estou em contato com o e-mail, estou em contato lá com a caixa de entrada de mensagens, e um abraço aí para Isabel Dias, que nos acompanha pela internet, que está aí. Ela que parece que ela é de uma outra igreja, né? Parece que é da igreja evangélica, mas ela gosta das palavras de Deus que nós transmitimos aqui. Obrigado, irmãzinha Dona Isabel Dias da Silva, Deus abençoe. Obrigado por essa mensagem que você manda para nós de estímulo a essa obra que nós ministramos aqui no Santuário Yahvé. Deus abençoe. E também o meu alô para a missionária Fátima, né? Missionária Fátima que está lá no seu cantinho, né? Junto com a Belinha, nos assistindo pela internet. Deus abençoe, missionária Fátima, você é uma grande mulher que Deus colocou no meu caminho, e ai de mim se eu não der atenção para vós, né? Deus abençoe, essa é a minha esposa, né, missionária Fátima, que está muito feliz, né? Eu quero também dar um alô lá para o meu pai no Rio de Janeiro, meu pai Marcelino Costa, lá que ele está lá, parece que na Rua José Damião. Rua José Damião é o antigo Morro do Sossego, né? É o Morro do Sossego, é só o nome, né? É só o nome. Morro do Sossego, mas só Deus sabe, né? E o meu pai fez aniversário, 86 anos de idade, Marcelino Costa, né? Que vai estar querendo casar de novo, rapaz, mas tu é tremendo, hein? É. Eu tô com inveja de tu, e 86 anos quer casar de novo? Deus te abençoe, meu pai. Eu não pude telefonar, mas estou dando um alô daqui. Com certeza, meu irmão Darcy vai comunicar aí essa bênção para o senhor. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades e muitos anos de vida para o Marcelino Costa. Deus abençoe. A qualquer momento eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra de Deus.